Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Pessoal, há tempos que a gente fala aqui sobre a fraude dessas eleições e o risco dessas urnas eletrônicas. Cada vez mais o cenário vai se desenhando, vai se desenrolando. Por exemplo, agora, as pesquisas oficiais permitidas pelo STE, Supremo Tribunal Eleitoral, dizem que o Haddad, esse candidato aqui, com isso aí na mão, essa coisinha bonitinha, né? Imagine, se ele... Não estou dizendo que sim, mas vamos imaginar que se ele empurra isso nele, imagina o que ele quer fazer com a sua filha, com o seu filho. O que é que ele imagina para eles? Família, apesar de ser engraçado esse negócio de bolsa piroca, é uma montagem, viu? Tá aí a foto que a galera fez pra brincar, por mais que a gente não apoie as ideias do cara nem a candidatura dele, a verdade tem que ser dita, né? É uma montagem, tá? Então tá aí a foto, você vê que ele tá com uma cerveja e a galera foi e colocou aquela molezinha ali. Mas enfim, vamos voltar ao vídeo. Mas essa não é a questão. A questão aqui agora é que dizem que ele está empatado com o Bolsonaro, tecnicamente empatado, a diferença de 2 pontos. Melhor do que eu falar e você ver a própria imagem. Dê uma olhadinha aí no gráfico. Então, pessoal, diante de um esquema político, diante de uma urna que só eles vão contar os votos, só eles fiscalizam e só eles podem saber em quem você votou, você mesmo não sabe se o voto entrou para o candidato que você vai escolher, como é que a gente pode confiar em umas eleições dessa? Uma eleição que é inconstitucional. Por quê? Porque é lei federal. O próprio Bolsonaro criou uma lei que obrigava todas as urnas a ter o voto impresso. E essa lei não está sendo cumprida. Então só por isso você vê que não estão seguindo a Constituição. Essas eleições são uma fraude, elas não poderiam ser validadas nunca. Mas os caras vão fazer mesmo assim. Então o que é que a gente vai pensar quando a gente vê pesquisas feitas por sites, por páginas, por pessoas que não têm ligação nenhuma com políticos, quando essas pessoas neutras fazem alguma pesquisa, você vê, como é o caso do Danilo Gentili que a gente falou aqui. A primeira pesquisa que ele fez deu 68% para Bolsonaro das intenções de voto. Depois ele fez uma nova, depois que o STE proibiu a pesquisa dele, disse que ele não poderia fazer mais pesquisa e ninguém pode mais fazer pesquisa, só eles. Então o cara faz uma nova pesquisa perguntando de forma inteligente qual o seu número da sorte. Praticamente foi a mesma coisa, ó. 70% das intenções de voto para Bolsonaro. A gente vê nas redes sociais também a grande comoção que tem para Bolsonaro. Você vê também nas cidades, todo mundo querendo votar em Bolsonaro, que as passeatas do cara aí, mesmo com ele esfaqueado lá, tá bombando. Enquanto você vê outros candidatos, eles nem mostram. Eu tava vendo de um candidato aí, que eu não vou dizer o nome aqui, mas só vocês olharem no YouTube as carreatas desses outros caras. A galera, pô, eu vou dizer um aqui, Ciro. Você vê lá as de Ciro, o pessoal vai lá na dele falar de Bolsonaro. Ele, inclusive, já foi até... Vou até mostrar a cena, dá uma olhadinha o que ele falou aí. Ó. Que é isso aí, uma camiseta? Daqui. Olha o que é cultura de ódio. Um bobinho que não deve ter culpa de nada. Acabou de criar uma confusão aqui, trazendo a camisa do adversário aqui dentro. Por quê? Porque por ele, fanático como é, que nem o doido que enfiou a faca nele, acha que a política pode ser resolvida assim. Tenham paciência com ele. Tenham paciência com ele. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima desse nazista filho da puta que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, coração. Peraí. Tá filmando? Tá. Aí galera, meus amigos que apoiam o Ciro Gomes para o próximo ano. Aí dia aqui estamos juntos aqui, Bolsonaro 2018. Valeu, Outras cenas vergonhosas como essa você vê na própria filmagem. Os caras filmam de cima assim, para mostrar aquele tantinho de gente, né? Que é meia dúzia de pessoas mesmo. Praticamente só os primos que vão votar nos caras e filmam de cima para mostrar que não, ó, tem uma multidão de gente. É aquela velha manipulação que eles sabem fazer como ninguém, pessoal. O problema aqui todo disso é o que a mídia está fazendo. A mídia que é um dos braços fortes do sistema. Ela está manipulando e criando esse cenário perfeito para fraude. O pessoal está acreditando que realmente isso é válido, que existe essa intenção de voto pela população, mas não existe, pessoal. Basta você andar nas ruas, basta você conversar. Nem aqui no Nordeste, que o pessoal era muito Lula, o Haddad está na frente, vocês podem ter certeza disso. Você conversa com as pessoas, você vê as carreatas que são feitas aqui e é um tantinho de gente. É um absurdo quererem manipular as eleições desse jeito. E como vocês sabem, eu nem sou fã do Bolsonaro. Eu não vou votar nele no primeiro turno, votarei no segundo, caso haja. Mas eu acredito que se não houver fraude nas urnas, ele vai levar no primeiro. Agora, claro, estão desenhando o cenário para que isso não aconteça, para que o povo acredite que realmente está bem disputado
e que Bolsonaro não está no gosto do povo. Aí você vai entrar aí nos em altas, você vai dar uma pesquisada em pessoas, né, youtubezinhos que se acham, né, porque ganharam um bom número de inscritos, se promoveram em cima de Bolsonaro. Os caras não eram nada, os caras ninguém conhecia e de repente, puf, estourou como uma bomba. Por quê? Por quê? Porque apoia Bolsonaro. Aquele discursozinho, olha, a esquerda é um monstro, olha, a esquerda... Claro que a esquerda é altamente prejudicial e o Brasil não aguenta mais uma esquerda, não aguentamos mais de forma alguma, não podemos nem pensar nisso, em um governo esquerdista de novo, porque como eu expliquei a você já em outros vídeos, inclusive no vídeo do Dr. Enéas, que é um vídeo definitivo para você entender sobre o que realmente é o problema do Brasil, você vai ver que não há espaço para uma esquerda, porque a esquerda ela trabalha maquiando as coisas. Eles não dizem, olha, nós não vamos parar com esse, nem com esse benefício que o povo tem, mas continua pegando dinheiro emprestado com os mesmos caras, fazendo a dívida aumentar. Então, uma hora ou outra, se você tem uma dívida e o cara não quer pagar, você vai tubar as coisas dele. E nesse caso é o país. Caso a esquerda continue deixando essa dívida crescer, os caras vão chegar ao ponto de tomar todo o território nacional mesmo. Não vão fazer isso literalmente, tirando a gente e botando outras pessoas, mas vão controlar tudo, vai ser tudo do jeito que eles quiserem. E isso pode ocorrer o quê? Acabar os hospitais, litro da gasolina a 10, 15 reais. Vão dizer a você, roda pouco, pô. Pra que você de carro todo dia? Água, vão cobrar por litro, vão dizer, olha, pra que você tomar banho todo dia? Esse tipo de coisa pode sim acontecer, um cenário verdadeiramente apocalíptico. Pode acontecer no Brasil sim, meu povo. Então a gente não pode permitir uma esquerda de forma alguma. Porém, nem por isso a gente tem que dizer que essa direita é boa. Bolsonaro também pretende privatizar tudo. E o que é que isso pode ocorrer? Ele privatizando tudo, vai sair da crise agora, mas mais pra frente vem uma pior. Porque se já tem uma crise agora, que a gente entra um dinheiro, pouco ou muito entra, imagine depois que acabar tudo. Isso eu não vou ficar explicando aqui, o Dr. Enéas explicou isso muito bem no nosso vídeo. Se você realmente é um cara desperto, se você não é um gado que simplesmente segue o que te falam, você vai pesquisar, você vai ver que o que ele falou é a mais pura verdade. O que Enéas fez não foi um plano de governo, o que Enéas fez em uma cartilha foi colocar todos os problemas da nação. E a única forma de resolver, não existe duas nem três, é aquilo ali, infelizmente é só aquilo ali. Ou se toma as providências que estão ali escritas, ou simplesmente vamos continuar na mesma. Ponto final. Isso é indiscutível. Mas infelizmente muitas pessoas preferem tapar o sol com a peneira, não querem ver esse lado, querem continuar levantando bandeiras. E a solução do Brasil, meu povo, não vai ser nunca uma esquerda, tampouco uma direita canhota como essa de Bolsonaro, que fala em privatizar tudo. É um governo entreguista. O cara nem começou e já quer entregar tudo. Bolsonaro era, sim, de fato, um direitista. Mas depois que ele conheceu o alto escalão, depois que ele subiu os degraus, ele se juntou com essas pessoas e mudou totalmente a cabeça dele. Basta você pesquisar e você vai ver as mudanças de Bolsonaro. Eu não quero fazer esse vídeo aqui como eu deveria, porque eu acho que no segundo turno esse vídeo pode ser até usado pela esquerda. E não é o que eu quero, né? E no caso de Bolsonaro e um esquerdista no segundo turno, que muito provavelmente vai ter, não porque o povo quis, mas porque essas urnas vão fazer isso acontecer, eu não quero que esse vídeo sirva para a esquerda. Então eu não vou fazer esse vídeo. Pretendo não fazer, espero não fazer. Mas que fique bem claro que uma direita canhota nunca vai ser a solução do Brasil. A solução do Brasil é, primeiro, um homem temente a Deus e patriota de verdade. Porque se você ama o Criador, se você ama as coisas do Pai, a lei dele, você vai amar tudo que ele criou. E o país, a natureza e o seu povo é coisa do Criador. Então ou a gente tem um candidato que ame realmente o país e tome decisões não pensando na sua carreira política. Porque é muito fácil, por exemplo, como o Bolsonaro vai fazer agora. Privatiza tudo, entra dinheiro, sai da crise. Pô, o cara fez 4 anos maravilhoso, o povo vai dizer, olha aí, antes dele. Você pode ver todos os governos, se você fizer uma análise política de todos os governos que já fizeram parte do Brasil, você vai ver que pelo menos a maioria deles, os primeiros 4 anos foi uma maravilha. Veja a FHC, por exemplo, o cara sempre se elegeu. Veja o Lula, os caras sempre conseguem se eleger porque eles pegam dinheiro com esses banqueiros internacionais que são um problema, aceitam a taxa de juros deles e aí fazem um governo caro. Você com dinheiro, você tem dinheiro para a saúde, para a educação, para as estradas, você faz tudo. E aí quando esse dinheiro acaba, a crise vem de novo. E aí mais coisas têm que ser vendidas. E é o que vai acontecer. Esse ciclo vicioso que o Brasil está preso, como o Enéas explicou nesse vídeo, eu insisto para que você assista. E você vai acabar com essa sua dúvida. Você vai acabar com esses pensamentos errados. Esse é o vídeo mais completo, eu posso dizer agora, da internet sobre o assunto.
Porque não foi eu que fiz, foi o próprio Dr. Enéas. O problema que o Brasil enfrenta, o real problema. Então assiste, meu amigo, que você não vai se arrepender. Agora, pessoal, quero indicar para vocês um vídeo muito importante. Muita gente tem me perguntado: ô Davi, e a sua posição sobre o tio Lu, que é seu parceiro? O tio Lu é parceiro aqui do canal, sempre gostei do trabalho dele. Mas como vocês sabem, ele apoia o Bolsonaro. E o pessoal me pergunta: o que é que você acha disso? Por que essa posição do tio Lu? Bom, assiste um vídeo que a gente fez lá no canal do Manotóquio, uma live de 4 horas, pessoal. É muito interessante. É 4 horas, mas vai passar num minuto. Você vai ver que como os assuntos são muito importantes, como por que não houve intervenção militar. Tem um especialista lá no assunto sobre o Exército e você vai ver que o canal dela é muito bom. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Bacana demais o canal dela. Assista, você não vai se arrepender. E assista a live no canal do Manotóquio. O Manotóquio tem reunido lá bons youtubers, pessoal que realmente está de fora do sistema. Hoje, pessoal, é muito fácil você crescer no YouTube com o nome Bolsonaro. Basta ver, como eu já disse no começo do vídeo e repito, você vê aí os canais com milhões de acessos. Basta falar bem do mito, né? O pessoal gosta de bandeira, o brasileiro sempre foi assim. Você vê aqui que é o país do futebol. E não porque de fato hoje se jogue muita bola, mas porque o pessoal é fanático pelos times. E da mesma maneira acontece com a política. O pessoal acha que é um time de futebol e levanta esquerda, direita e fica sempre nessa. E enquanto for assim, irmãos, a gente vai ficar sempre nessa. Precisamos é de pessoas que amem o país e Deus acima de tudo. Então, pessoal, vá lá, canal Manotóquio, a live lá, 4 horas, uma live muito bacana. Você deixa aí rolando, vai fazendo as suas coisas e vai escutando aí, que vale muito a pena. Vários assuntos importantes foi debatido lá, tá? Então fica com Deus, o link vai estar aí na descrição do vídeo ou simplesmente espera aparecer aí o quadradinho e você pá nele, tá? Fiquem com Deus, a gente volta sexta ou sábado com um vídeo âncora mesmo. Fiquem todos com Deus, não deixe de assistir o vídeo também do Dr. Enéas, muito importante para você entender que praticamente o que ele fez ali foi profetizar o que ia acontecer no Brasil e está acontecendo. Então fica todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.